Pessoal, aqui é o professor Luciano e nós iremos, nesta aula, fazer uma revisão de sinais e sistemas, tá? Então, foi proposta aqui as unidades de estudos que envolvem aí sistemas de primeira ordem, sistemas de segunda ordem, erro em estado estacionário, diagrama de Bode e, por fim, controladores PID. Então, veja bem, a nossa proposta aqui de trabalho é uma revisão desse conteúdo. Então, a gente vai discutir aqui os aspectos fundamentais de cada uma delas, para que possamos, né, relembrar aí, tirar algumas possíveis dúvidas com este conteúdo para nos prepararmos melhor aí para as avaliações, do ENAD, prova de concurso. E é óbvio, né, que para que tenhamos uma profundidade de conhecimento maior, né, vocês devem buscar aí a literatura, o livro do Ogata, né, que é uma indicação muito boa para vocês trabalharem este conteúdo. Então, inicialmente aí, com sistemas de primeira ordem, pessoal, o que nós precisamos saber de um sistema de primeira ordem? Primeira coisa é entender o tipo de resposta possível e característica de um sistema de primeira ordem. Um sistema de primeira ordem, ele sempre irá apresentar uma resposta exponencial. Ele jamais irá atingir uma condição de oscilação. Então, ele sempre irá responder de forma exponencial. São sistemas aí que têm um elemento armazenador de energia, né, ou um capacitor, um circuito com apenas um indutor, ou um tanque, um reservatório, ou um forno, né? Então nós temos aí uma resposta exponencial. Esse valor aqui, ó, dessa linha que eu fiz aqui em cima, estou passando por cima de novo, a linha preta, seria a referência, o set point. Então vamos normalizar aí como set point sendo 1. Então a gente nota claramente que o nosso sistema aqui, olha, ele não alcançou aí o valor de referência. Ele alcançou um valor final, digamos aí, de y de infinito. Tá? A gente percebe que o eixo x aqui é o eixo do tempo, tá? O eixo do tempo, e o y de t é a nossa função. No caso aí, exponencial do sistema de primeira ordem. E qual que é a equação característica desse tipo de sistema? Então é simples. G de S, tá? Função de transferência no domínio da frequência, vai ser igual a um ganho K dividido por tau S mais 1. Essa é a função de transferência característica de um sistema de primeira ordem. Então, a partir disso, para que possamos caracterizar esse sistema, a gente precisa identificar a constante de tempo tau e o ganho. Tá? Para que possamos fazer essas definições de identificação, é importante ressaltar que a padronização de um sistema de primeira ordem ela é feita com a normalização da referência. Ou seja, eu vou considerar que a minha referência aqui ela é unitária. Não significa o valor máximo aí, né, que eu desejo. Se for tensão de 0 a 10 volts, não significa 10 volts. E aqui a gente vê que o nosso sistema não chegou no valor desejado. Então, esse valor aqui de y de infinito também é o nosso valor de ganho. É o nosso próprio ganho K, onde que o meu sistema estabilizou. Certo? Então, aqui o ganho K. Beleza? Então, já identificamos o ganho K e a nossa constante de tempo, o tau, como que a gente identifica? O tau é 63% de K. Então, o que eu faço? 63%, 0,63 vezes K, que vai estar mais ou menos por aqui. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou projetar sobre a minha função, tá vendo? Eu vou ter esse ponto e agora projeto sobre o eixo X. Esse tempo que o meu sistema gastou para alcançar 63% de K, que é o valor final, é a minha constante de tempo tau. Certo, pessoal? Então,
basicamente, para mim fazer a identificação de um sistema de primeira ordem, eu preciso me atentar para o ganho e para a constante de tempo. Então, se eu colocar um exemplo aqui rapidamente para a gente verificar isso, a gente vai identificar com certa facilidade aí o valor, né, da constante de tempo. Então, vamos supor que o seu sistema ele tenha este perfil de resposta aqui, olha. Então, aqui, uma resposta, uma função de transferência, vamos supor que ele tenha estabilizado aqui, digamos, em 0,8, correto? Então, qual que seria o valor de tal neste caso? O ganho a gente já vê que é 0,8 mesmo, né? O ganho K, ó, 0,8. E o K, o tal, né, será 63% de 0,8. 0,8. Então, vai ser 0,8 vezes 0,63, que será aproximadamente aí 0,55, 0,5. Aí a gente projeta aqui na função, joga para o eixo x, e essa distância aqui seria a nossa constante de tempo. Então perceba que a gente não está com um gráfico aqui com unidades, mas se eu tivesse essa informação, eu conseguiria identificar facilmente o ganho e a constante de tempo. Então, sistema de primeira ordem, isso aí é o mais importante para a gente. Para sistemas de segunda ordem, o que ocorre? A primeira coisa que precisamos fazer também é definir a função de transferência de um sistema de segunda ordem, tá? Então, a função de transferência é g de s é igual a, vamos considerar um ganho unitário nesse caso, só para facilitar, ômega n ao quadrado dividido por s ao quadrado mais 2 que se ômega n s mais ômega n ao quadrado, tá? Lembrando que o QC é o coeficiente de amortecimento e o ômega n é a frequência natural não amortecida. Então, nós teremos aí, para um sistema de segunda ordem, 4 condições básicas, tá? Que a gente pode caracterizar com o valor do QC. O primeiro deles é quando o nosso QC for igual a zero. Sempre que o meu QC for igual a zero e eu aplicar um degrau, eu tenho 0% de amortecimento. Então, minha resposta será oscilatória. Certo? 0% de amortecimento. Oscilatória estável, porque, embora ele oscile, né, haja essa oscilação, ele nunca vai tender a infinito. Então, isso aqui é uma resposta oscilatória estável. Certo? Oscilatória estável. Existe uma outra possibilidade aqui também, que é quando o meu QC ele for igual a, tiver entre 0 e 1, tá? Então, meu QC ele é maior do que 0 e menor do que 1, que é a resposta mais importante de um sistema de segunda ordem. Eu vou ter uma resposta que vai oscilar, mas que irá convergir para um ponto. E esse tipo de resposta é uma resposta que a gente chama de resposta subamortecida. Certo? Oscilou, estabilizou, resposta subamortecida e, consequentemente, aí, QC entre 0 e 1. Se o meu QC for igual a 1, que é esse outro caso aqui, ó, QC igual a 1, minha resposta ela é criticamente amortecida. O meu sistema se comporta como um sistema de primeira ordem. Ele não oscila, tá? Então, eu terei uma resposta criticamente amortecida, tá? Criticamente amortecida. E por último aí nós teremos o QC maior do que 1, que é uma resposta sobreamortecida. QC maior que 1. A resposta ela se assemelha à outra, só que ela é mais lenta ainda, tá? E é uma resposta sobreamortecida. Certo? Então vamos melhorar aqui o tamanho da
texto. Beleza? Então, voltando rapidamente, que se igual a 0, oscilatória estável. Que se entre 0 e 1, subamortecida. Que se igual a 1, criticamente amortecida. E que se maior que 1, sobreamortecida. A resposta subamortecida ela é particularmente importante para a gente. Por quê? Vou fazer uma resposta subamortecida aqui, ó. Porque eu vou ter algumas informações valiosas. Considerando aqui 1, né? Eu vou ter esse valor máximo aqui de pico, ou o máximo sobre sinal, que eu chamo de MP. É o máximo valor de pico, tá? Que eu preciso definir e bater o olho em um gráfico e conseguir identificá-lo, tá? Existe uma outra informação bem importante, que é quanto tempo que o meu sistema gastou para alcançar esse máximo valor de pico, que eu chamo de TP, que é o tempo de pico. E por último, é o tempo que o meu sistema levou para alcançar a estabilidade, tá? Que é o tempo de estabilização. Que é o que eu vou chamar aqui de TS. Se a gente conseguir gravar essas equações, ótimo, mas não é necessário, tá? Mas o MP, tá? É bom a gente definir isso. O meu MP, ele é dado por E elevado a menos que se π dividido por raiz de 1 menos que si ao quadrado. Isso tudo é expoente de Euler, tá? De E. Significa que o meu sobressinal, essa parcela que irá exceder o valor de referência, ela depende exclusivamente de quem? De que si. Não depende do ômega n, só depende do coeficiente de amortecimento. O meu TP, que é o tempo de pico, por outro lado, ele é dado por π dividido por ômega n, raiz quadrada de 1 menos que si ao quadrado. Já depende de que si e ômega n. E o TS é dado por 4 sobre que si vezes π. Tá? Então, é óbvio, né? Quanto menos amortecimento, ou seja, quanto menor o valor de que si, mais vai oscilar o meu sistema, mais menor amortecimento eu terei. Então, aí é a revisão sobre sistemas de segunda ordem. Tá? Então, a gente precisa olhar para um gráfico e conseguir identificar o quanto que vale MP, quanto que vale TP e quanto que vale aí o TS. Existem também aí uma outra importante aqui para a gente, é o rise time, né? Que é o tempo de subida, que algumas literaturas tratam como sendo o tempo que o meu sistema gastou para alcançar o valor em que ele vai estabilizar pela primeira vez. Ou seja, ele estabilizou em 1, e o meu TR, que seria o rise time, que é o tempo de subida, é o tempo que ele gastou para alcançar esse valor aqui pela primeira vez. Também é uma outra forma. Existem literaturas que dizem aí que é de quanto meu sistema gastou para variar de 5% a 95% do valor final. Agora, erro em estado estacionário. O que eu preciso saber de erro em estado estacionário? Primeira coisa é que eu não estou interessado no valor da minha saída, da saída do sistema. Eu estou interessado no seguinte, tá? Coloquei aqui um gráfico, então você aplicou lá uma entrada degrau no seu sistema e produziu uma saída, digamos que seja de primeira ordem. Pronto. A gente percebe que o sistema não alcançou o valor de referência. Então, esse valor aqui, ó, essa diferença entre o que eu quero e o que eu tenho, é o meu erro, é o meu erro em estado estacionário. É essa amplitude aqui que é o meu erro, tá? E na prática, eu sempre quero zerar esse erro. Então, lembrando que em diagrama de box eu apliquei uma entrada aqui,
eu tive um E de S, né, porque está no domínio da frequência. Se eu tiver no domínio do tempo, isso aqui vira E de T. Perfeito? E aqui o meu C de S. A gente tem várias formas aí de sinais de entrada, de referência, para trabalhar em cima desse erro em estado estacionário. O mais comum é o degrau, que eu vou relembrar com vocês aqui o degrau unitário, que é quando você dá uma referência contínua para um sistema. Por exemplo, você precisa que uma determinada temperatura de um forno se estabilize ali em 30 graus. Então, o seu 30 é a temperatura desejada, é o seu set point e ela é constante. Então, é o que é o mais utilizado aí. Então, o que a gente tem que saber? Que o erro em estado estacionário, tá? Para R de S igual a 1 sobre S, tá? O que é o R de S? É a minha entrada. 1 sobre S é o degrau, óbvio. Deixa eu até anotar aqui, ó. É o degrau. Como que eu vou calcular esse erro em estado estacionário? Simples. O erro em estado estacionário será igual a 1 dividido por 1 mais Kp. Certo? Mas o que é o Kp? O Kp é o limite de G de S quando S tende a zero. Pronto, acabou. Acabou. Lembrando que se eu tiver vários blocos aqui, ó, entre o meu bloco somador e o meu nó da saída, tudo que tiver no meio, tudo que tiver aqui no meio, ele vai ser multiplicado, é o G de S. Então, um exemplo rápido aqui para a gente é isso aqui, ó. Vou fazer na cor verde aqui. Um exemplo rápido aqui é você ter um sistema aqui com a realimentação. Você tem aqui um bloco de 10. Aqui vamos supor que é um sistema de segunda ordem. S ao quadrado mais S mais 1. Certo? Opa, na verdade, é 1 sobre S ao quadrado mais S mais 1. Tá? E você quer saber o valor do erro em estado estacionário. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular o Kp. Kp é o limite com S tendendo a zero de G de S. Cadê meu S que sumiu? Então, como esses dois blocos estão em série, eu vou ter que fazer que é o limite de, com S tendendo a zero, de 10 sobre S ao quadrado mais S mais 1. Tá vendo? Isso aqui é o resultado da multiplicação dos blocos em série. Fazendo S tender a zero, eu vou ter que o meu Kp será igual a 10. Logo, o meu erro em estado estacionário é igual a 1 dividido por 1 mais Kp, que é igual a 1 dividido por 1 mais 10, que é igual a 1 sobre 11. Tá? Então, esse cálculo aqui, né, dessas duas equações, a gente já fez a redução em sala de aula, pode ser encontrado no livro do Ogata, né? E você tem outras equações, no caso de entrada do tipo rampa, ou do tipo parado, exponencial, senoidal e por aí vai. Mas a mais usada aí é a degrau. Agora, diagrama de Bode, tá?
Diagrama de Bode, apesar de assustar a gente no primeiro momento, é bem simples, tá? Por quê? A gente precisa conhecer os 4 fatores básicos do diagrama de Bode. Quando nós temos um valor constante, é porque a nossa função de transferência g de s é igual a uma constante k, tá? E lembrando aqui que o nosso eixo x é ômega e o nosso eixo y é dado em dB, esse valor aqui será 20 vezes o log de k. Pronto. Se meu sistema ele é constante, ele tem um valor de k. Então, beleza. Qual outro fator que é fundamental? É o fator derivativo, que é quando o meu g de s é igual a s. É um s multiplicando um numerador. E a característica do diagrama de Bode, do módulo, ele vai crescendo sempre. Ele começa desde o início aqui crescendo quanto? 20 dB por década. Então, se começou crescendo desde o início, tem um fator derivativo. Um outro fator fundamental é o g de s igual a 1 sobre s. Agora o s está multiplicando o denominador. Então, é um fator integral e, como característica, ele sempre cai 20 dB por década, desde o início, tá, gente? Então, começou caindo 20 dB por década, é um fator integral. Temos 2 outros importantes também, que são os fatores de primeira ordem. Se tivermos aí 1 sobre ts mais 1, ou tal s mais 1, perceba que é uma função de primeira ordem, é um fator de primeira ordem. Significa que o meu gráfico de módulo ele vai vir constante e a partir de um determinado ponto ele começa a cair 20 dB por década, tá? Menos 20 dB por década. E este ponto que nós estamos vendo aqui, tá? É exatamente a minha frequência de corte, que é a mesma coisa de 1 sobre tal, ou 1 sobre t, que é o valor que eu tenho aqui. Percebe? Então, começou constante e caiu 20 dB, fator de primeira ordem. E de caso similar, é o outro tipo de fator de primeira ordem, que é quando eu tenho que g de s é igual a tal s mais 1. No exemplo acima eu tinha 1 sobre tal s mais 1 e agora eu tenho tal s mais 1. Então ele vai vindo constante e a partir de um certo ponto ele começa a subir 20 dB, isso aqui é um beta por década. E esse ponto aqui em que ele começa a subir é a minha frequência de corte, que é igual a 1 sobre tal. Beleza? Então, uma habilidade que a gente precisa ter é a de identificar quais fatores estão envolvidos. Então, vamos partir do pressuposto que sempre haverá um ganho K. Tá? Esse tipo de gráfico, o que eu posso avaliar? Eu quero determinar aqui quais os fatores que estão envolvidos e, consequentemente, qual a possível função de transferência. Como o meu sistema ele começa subindo, obrigatoriamente, tá? Eu tenho um fator derivativo. Então, eu vou escrever assim, ó. G de S é igual, pressupondo o ganho K sempre presente, tá? Eu vou ter um ganho K, vezes. Começou crescendo, então eu tenho um fator derivativo. Qual o outro possível fator que eu tenho? Se o meu sistema está crescendo e num determinado ponto ele começou, ele se anulou, teve um resultante nulo e continuou indo reto aí, digamos, né? É porque algum outro fator anulou esse efeito dele de subir 20 dB por década. Qual que é esse fator? É um fator de primeira ordem que está presente, que ele vale 0, e a partir daqui, por exemplo, ele mandou descer 20. Como o fator de primeira ordem manda descer 20 e o derivativo estava subindo 20, a resultante é nula.
Então, eu vou ter um fator de primeira ordem do tipo 1 sobre tal S ou TS mais 1. E essa aqui, né, seria o 1 sobre esse T aqui, vou chamar de tal, beleza? Então, seria essa a função de transferência característica. E aqui, que está fácil, né? Eu vou ter G de S, nesse caso, pressupondo um ganho K, vezes, qual fator que faz isso? Vale zero e depois cai. É o fator de primeira ordem, tá? 1 sobre TS mais 1. E aqui, exatamente o meu T. T o tal, só cada hora eu falo uma coisa. E esse aqui é um desafio que, apesar disso, é simples, né? Também, G de S será igual a, pressupondo que existe um ganho K, vezes. Começou subindo, tem um fator derivativo. Lá na frente, alguma coisa fez essa subida se anular. Então, eu vou ter um fator de primeira ordem, que vai fazer o meu sistema descer. Mas como ele já estava subindo, ele permanece. Então, eu vou chamar aqui de T1S mais 1, e eu tenho um outro fator. Ele foi constante, mas lá na frente, outro fator mandou ele descer. Significa que eu tenho um outro fator de primeira ordem, que seria T2S mais 1. Correto? Aqui eu vou ter a minha primeira frequência de corte, né? Seria 1 sobre T1. E aqui nesse ponto, eu vou ter uma outra frequência de corte, seria 1 sobre T2. Sempre que eu tiver um joelho, pessoal, ou uma frequência de canto, que eu chamo, eu vou ter um fator de primeira ordem. Tá bom? Então, é uma habilidade que a gente tem que ter. Avaliar e determinar aqui as frequências de corte, quais os fatores que estão envolvidos. Aí fica fácil analisar o diagrama de Bode. E, por fim, os controladores P e D. O que a gente precisa saber? Caracterizar cada um deles. Quais as vantagens e desvantagens. Então, se eu tenho um sistema em malha fechada e tenho aqui um controlador P e D, que é responsável por ajustar a entrada do meu sistema, né, que eu estou representando aqui por G de S, ele vai produzir uma saída. Tenho naturalmente aqui minha realimentação. Então vamos ver. O fator proporcional, que é o P, ele irá atuar no meu sistema de forma a deixá-lo mais agressivo, certo, pessoal? Ele faz com que a resposta do meu sistema seja mais intensa. Então, quanto maior o ganho, mais intenso será a resposta. Então, consequentemente, se o sistema já tiver tendências oscilatórias, elas irão ser amplificadas. O fator proporcional, na verdade, é um ganho. Tá? O fator integral, ele tem uma única finalidade. Tá? Então, tem aqui minha referência. Fator, por exemplo, proporcional, ele irá fazer o meu sistema estabilizar, né, supondo o sistema de primeira ordem. Fator integral, no caso de um controlador PI, ele vai fazer o meu sistema zerar o erro em estado estacionário. Ele vai alcançar o valor estabilizado. Tá vendo? Então, isso aqui seria um controlador PI. Ele zera o erro em estado estacionário. Por outro lado, ele faz com que o seu sistema tenda a uma certa instabilidade. Ele pode tender a oscilar, principalmente quando você tem um ganho proporcional elevado. E o fator derivativo, né, ele vai ter uma função de suavizar a sua resposta. Seria o que está em verde aqui. Seria um P e D, por exemplo.
ele tem caráter antecipativo, tá? O fator derivativo ele tem caráter antecipativo. Então, se o seu erro começa a crescer muito, ele irá atuar para o seu erro não crescer de forma tão abrupta, tá? Então, ele dá uma segurada na resposta do sistema. Então, agora a gente precisa comentar os pontos negativos, né? O fator proporcional, você não vai conseguir nunca zerar o erro em estado estacionário do seu sistema, tá? Mesmo porque, se você, dependendo do seu sistema, você aumentar muito o ganho, se você utilizar um controlador puramente proporcional, dependendo do seu sistema, ele pode ser conduzido para instabilidade. O fator integral, no caso de um PI, ele zera o erro em estado estacionário, por outro lado, ele deixa o seu sistema, pode deixá-lo oscilatório, né? Associado com valores elevados aí de proporcional. O fator derivativo, ele amplifica componentes de alta frequência. Então, se o seu sistema ele tiver você tiver dados ruidosos, né, que é o que a gente tem na prática, ele irá amplificar esse ruído que geralmente é de alta frequência. Então, ele não é tão utilizado. O controlador mais utilizado na prática é o controlador PI. Então, pessoal, espero que vocês tenham aí gostado da aula. Na verdade, eu não estou ensinando, né? Eu estou relembrando alguns conceitos. Isso aí parte de uma necessidade, né? Uma condição inicial para você buscar algumas informações, relembrar e para completar todo esse estudo aí. Mas já dá uma referência, acredito que interessante para que a gente possa desenvolver. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem que a gente vai conversando. Eu vou disponibilizar para vocês uma atividade, acho que com 6 questões aí, para vocês trabalharem esses conceitos. Tá bom? Um abraço e até mais.